No vídeo de hoje, você vai aprender os 50 advérbios mais usados em inglês, que são palavras como atualmente, provavelmente, quase, logo, enfim, e muitas outras. E de quebra você vai aprender muito vocabulário também com os exemplos que eu vou te dar. Vamos lá então? So, let's get started. O que mais importa é você conhecer as palavras e saber como utilizá-las. Por exemplo, a palavra suddenly. Suddenly é um advérbio. Mas, enfim, se você souber disso ou não, não importa. O que importa é você saber que suddenly significa de repente ou repentinamente. E aí você tem que treinar para poder lembrar e conseguir usar esse tipo de palavra. Por isso que eu vou te dar vários exemplos. Poderia dizer assim: Suddenly the lights went out. Suddenly the lights went out. De repente as luzes apagaram. Ou ainda, The car stopped suddenly. I don't know what happened. The car stopped suddenly. I don't know what happened. O carro parou de repente. Eu não sei o que aconteceu. Ó, e eu já vou te avisar que os advérbios em inglês, eles podem vir em várias posições na frase. Vai depender de qual palavra eles estão se referindo. Tem alguns que você pode usar em várias posições. Então é comum você ver advérbios no começo da frase, no final, no meio. Então o negócio é você observar os exemplos e fazer igual. Actually. Actually significa na verdade. What did she actually say? What did she actually say? O que ela disse na verdade? Actually, I don't know why he did that. Actually, I don't know why he did that. Na verdade, eu não sei por que ele fez isso. Então pode ser na verdade, realmente, depende da frase aí, você vê qual a tradução que fica melhor. Quickly. Quickly é rápido, rapidamente. You have to do it more quickly. You have to do it more quickly. Você tem que fazer isso mais rapidamente, mais rápido. He answered the question quickly, without hesitation. He answered the question quickly, without hesitation. Ele respondeu a pergunta rapidamente, sem hesitação. Really. Really basicamente significa realmente, mas ele pode ser usado com outras ideias conforme a frase, conforme o contexto. Então eu poderia dizer para você assim: Are you really going to eat that? Are you really going to eat that? Você realmente vai comer isso? Agora, se você chega para mim e fala, I bought a new car. I bought a new car. Eu comprei um carro novo. Aí eu estou surpreso e eu poderia falar para você, really? Verdade, é mesmo. Então eles usam muito também para expressar essa surpresa, que em português a gente geralmente fala, verdade, é mesmo. Então em inglês você fala, really. Very significa muito, só que ele é o muito quando você usa para adjetivos e outros advérbios. Você não pode usar very para falar de quantidades. Então eu posso dizer, por exemplo, It's very cold outside. It's very cold outside. Está muito frio lá fora. Então very cold, muito frio. Frio é um adjetivo, então eu uso very. The kids ate the cake very quickly. The kids ate the cake very quickly. As crianças comeram o bolo muito rápido, muito rapidamente. Nesse caso, quickly é um advérbio, então você pode usar o very para falar muito nesse caso também. Well. Well significa bem. She did very well on her English test. She did very well on her English test. Ela foi muito bem em sua prova de inglês. I hope you get well soon. I hope you get well soon. Eu espero que você fique bem logo. Often. Often significa frequentemente, com frequência. Um detalhezinho interessante é que você pode pronunciar often ou often. Existem as duas pronúncias, as duas são corretas. I often go for a walk in the morning. I often go for a walk in the morning. Eu frequentemente faço uma caminhada de manhã. They often watch movies on weekends. Eles frequentemente assistem filmes no final de semana. Always. Always significa sempre. He always forgets the lights on. He always forgets the lights on. Ele sempre esquece as luzes acesas. They always have dinner together. They always have dinner together. Eles sempre jantam juntos. Sometimes significa às vezes, algumas vezes. She sometimes goes to the gym before work. She sometimes goes to the gym before work. Ela às vezes vai para a academia antes do trabalho. They sometimes skip breakfast when they're late. They sometimes skip breakfast when they are late. Eles às vezes pulam o café da manhã quando eles estão atrasados. Usually. Usually significa geralmente.
Um detalhe é que a pronúncia de usually é com um som de J. Então esse S do usually você pronuncia como se fosse um J. I usually get up early in the morning. I usually get up early in the morning. Eu geralmente acordo cedo de manhã. She usually drinks coffee for breakfast. She usually drinks coffee for breakfast. Ela geralmente toma um café no café da manhã. Never. Never é nunca. I never go to bed after midnight. I never go to bed after midnight. Eu nunca vou dormir depois da meia-noite. She never forgets her friend's birthday. She never forgets her friend's birthday. Ela nunca esquece o aniversário dos amigos. Slowly. Slowly é lentamente ou devagar. She opened the door slowly to avoid making noise. She opened the door slowly to avoid making noise. Ela abriu a porta lentamente, ela abriu a porta devagar para evitar de fazer barulho. Speak more slowly, please. Speak more slowly, please. Essa frase é boa, hein? Fala mais devagar, por favor. Né? Você pode precisar dessa frase, lembra dela. Simply, simply é simplesmente. You simply need to press the button to start. You simply need to press the button to start. Você simplesmente precisa apertar o botão para dar a partida. It's simply the best option available. It's simply the best option available. É simplesmente a melhor opção disponível. Só um detalhe, essa palavra simplesmente, você fala simply. Existe a palavra simples, que é simple. Tá? Então muita gente confunde simple com simply. Então não confunda. Simple é simples, simply é simplesmente. Clearly. Clearly é claramente, com clareza. He spoke clearly, so everyone could hear. He spoke clearly, so everyone could hear. Ele falou claramente, ou com clareza, para que todo mundo pudesse ouvir. You have to write more clearly. Nobody is going to understand that. You have to write more clearly. Nobody is going to understand that. Você tem que escrever com mais clareza. Ninguém vai entender isso. Tem também a palavra fluently, que é fluentemente. Não é a palavra mais comum que você vai ouvir no dia a dia, mas é uma palavra muito comum para quem está aprendendo inglês, porque todo mundo quer aprender a falar fluentemente, que é fluently. Você já deve ter pensado, né? Por que algumas pessoas aprendem com tanta facilidade? O que será que elas sabem que eu não sei? Existe uma técnica simples, mas muito eficaz, que eu já ensinei aqui no canal. Se você não viu essa aula ainda, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você assistir, porque essa aula vai ensinar essa técnica que vai, inclusive, fazer com que você consiga usar todo esse vocabulário que você está aprendendo aqui. Então termina esse vídeo primeiro, depois você vai lá assistir a outra aula. Certainly. Certainly é certamente, com certeza. É igual o sure, só que é um pouco mais formal. I will certainly help you with your project. I will certainly help you with your project. Eu certamente vou te ajudar com seu projeto. Com certeza eu vou te ajudar com seu projeto. It's certainly going to rain today. It's certainly going to rain today. Certamente vai chover hoje. Com certeza vai chover hoje. Possibly. Possibly pode ser possivelmente ou provavelmente, às vezes é usado de uma forma enfática também. Por exemplo, could you possibly help me with this? Could you possibly help me with this? Se você traduzisse ao pé da letra, seria você possivelmente poderia me ajudar com isso? Mas quando a pessoa coloca esse possibly aí no meio, ela está sendo bem enfática. É como se a gente falasse, cara, será que tem jeito de você me ajudar com isso? Ou eu posso dizer também, it's possibly the best movie I've seen this year. It's possibly the best movie I've seen this year. Possivelmente ou provavelmente é o melhor filme que eu vi esse ano. Especially. Especially é especialmente. I love Italian food, especially pizza. I love Italian food, especially pizza. Eu adoro comida italiana, especialmente pizza. Ou você pode falar também, eu adoro comida italiana, principalmente pizza. Eles usam muito o especially nesse sentido de você falar que principalmente é aquilo, né? Em português a gente costuma falar muito assim. Então você pode usar esse especially nesse sentido, como especialmente ou principalmente. He's good at sports, especially basketball. He's good at sports, especially basketball. Ele é bom em esportes, especialmente basquete ou principalmente basquete. Likely.
Likely é provável ou provavelmente. She's likely the best candidate for the job. She's likely the best candidate for the job. Ela provavelmente é a melhor candidata para o emprego. They are likely to arrive by 7 p.m. Eles provavelmente vão chegar até às 7 da noite. Provável que eles cheguem até às 7 da noite. Eventually. Eventually parece eventualmente, mas não é. Cuidado, porque eventually, na verdade, significa finalmente, no final. Então, quando você vai falar que alguma coisa finalmente aconteceu, aí é eventually. Bom, você deve estar pensando, e como é eventualmente então? Eventualmente significa que alguma coisa acontece de vez em quando. Então você pode usar, por exemplo, sometimes, você pode usar occasionally, né, que seria ocasionalmente, mas lembra que eventually não é eventualmente, é finalmente. Por exemplo, we eventually found our way back home. We eventually found our way back home. Nós finalmente encontramos o caminho de volta para casa. No final, nós encontramos o caminho de volta para casa. Então, essa é a ideia do eventually, que você poderia trocar por finally. Finally, dá no mesmo. The rain eventually stopped. The rain eventually stopped. A chuva finalmente parou e não eventualmente parou, né? Porque ficaria esquisito, não faria muito sentido. Frequently significa frequentemente. This issue comes up frequently in meetings. This issue comes up frequently in meetings. Essa questão, esse problema, aparece frequentemente nas reuniões. He frequently checks his email throughout the day. Ele frequentemente verifica o seu e-mail durante o dia. Highly. Highly literalmente significa altamente, que é um jeito mais bonito de você dizer muito. Por exemplo, she's highly qualified for the position. She's highly qualified for the position. Ela é altamente qualificada para o cargo, que equivale você dizer que ela é muito qualificada para o cargo. This is a highly sensitive matter. This is a highly sensitive matter. Esse é um assunto altamente sensível. É um assunto muito sensível. Nearly. Nearly significa quase. The plane was nearly full. The plane was nearly full. O avião estava quase lotado. It's nearly impossible to find a taxi at this hour. It's nearly impossible to find a taxi at this hour. Quase impossível achar um táxi a essa hora. Lately. Lately significa ultimamente. Por exemplo, what have you done lately? What have you done lately? O que você tem feito ultimamente? Have you noticed any changes in her mood lately? Have you noticed any changes in her mood lately? Você tem notado alguma mudança no humor dela ultimamente? Rarely. Rarely significa raramente. She rarely eats out. She rarely eats out. Ela raramente come fora. It rarely snows in this region. It rarely snows in this region. Raramente neva nessa região. Você já deve ter percebido que tem vários advérbios que têm o mesmo significado ou significados próximos. E isso é verdade, tem várias situações que você pode usar vários advérbios diferentes que têm mais ou menos a mesma ideia. Regularly. Regularly significa regularmente. I exercise regularly to stay fit. I exercise regularly to stay fit. Eu me exercito regularmente para ficar em forma. Ultimamente eu acho que eu perdi o caminho da academia, hein? They meet regularly to discuss the project. They meet regularly to discuss the project. Eles se encontram regularmente para discutir o projeto. Seldom. Seldom também é raramente. We seldom see them these days. We seldom see them these days. Nós raramente os vemos esses dias. They seldom hire too many people at once. They seldom hire too many people at once. Eles raramente contratam muitas pessoas de uma vez. Typically. Typically significa tipicamente. Você pode traduzir como normalmente também. Por exemplo, the meeting typically lasts for 2 hours. The meeting typically lasts for 2 hours. Então, a reunião tipicamente dura 2 horas, ou a reunião normalmente dura 2 horas. This is typically done by a professional. This is typically done by a professional. Isso é tipicamente feito por um profissional, ou isso é normalmente feito por um profissional. Ultimately. Ultimately
Não é ultimamente, cuidado. Ultimately significa no final, finalmente, no fim das contas. Por exemplo, ultimately, the decision is yours. Ultimately, the decision is yours. No fim das contas, a decisão é sua. No final, a decisão é sua. The project was ultimately a success. The project was ultimately a success. O projeto foi, no final, um sucesso. O projeto foi, em última análise, um sucesso. Virtually. Virtually significa virtualmente ou praticamente, conforme o contexto da frase. Por exemplo, it's virtually impossible to finish on time. It's virtually impossible to finish on time. É praticamente impossível terminar no horário. She is virtually unbeatable at chess. She's virtually unbeatable at chess. Ela é praticamente imbatível no xadrez. Widely. Widely significa amplamente, largamente. Por exemplo, his work is widely respected. His work is widely respected. O trabalho dele é amplamente respeitado. This expression is widely known. This expression is widely known. Essa expressão é amplamente conhecida, é muito conhecida. Apparently. Apparently, aparentemente. Apparently, the flight is delayed. Apparently, the flight is delayed. Aparentemente, o voo está atrasado. The solution was apparently simple. The solution was apparently simple. A solução era aparentemente simples. Generally. Generally, geralmente. It's generally cold in the mountains. It's generally cold in the mountains. É geralmente mais frio nas montanhas. He is generally punctual. He is generally punctual. Ele geralmente é pontual. Você pode usar generally ou usually, é a mesma coisa. Largely. Largely significa principalmente, predominantemente, em grande parte. Por exemplo, the success was largely due to her efforts. The success was largely due to her efforts. O sucesso foi principalmente devido aos esforços dela. The audience was largely adults. The audience was largely adults. A audiência era principalmente ou predominantemente de adultos. Partly. Partly é parcialmente ou em parte. She is partly to blame for the confusion. She is partly to blame for the confusion. Ela é, em parte, culpada pela confusão. Ela é parcialmente culpada pela confusão. The day will be partly cloudy. The day will be partly cloudy. O dia será parcialmente nublado. Absolutely. Absolutely, absolutamente. I'm absolutely sure about this. I'm absolutely sure about this. Eu tenho absoluta certeza disso. The view was absolutely stunning. The view was absolutely stunning. A vista era absolutamente deslumbrante. Definitely. Definitely significa definitivamente ou com certeza. I'll definitely be there by 8. I'll definitely be there by 8. Eu com certeza estarei lá até as 8. This is definitely the wrong way to do it. This is definitely the wrong way to do it. Esse com certeza é o jeito errado de fazer. Quite. Quite significa bastante, muito. Você pode traduzir como bem no sentido de muito, aqui também usado com adjetivos. It's quite cold outside. It's quite cold outside. Está bem frio lá fora. Está muito frio lá fora. Bastante frio. I'm not quite sure. I'm not quite sure. Eu não tenho muita certeza. Somewhat. Somewhat é um pouco ou relativamente. The task was somewhat difficult. The task was somewhat difficult. A tarefa foi um pouco difícil. A tarefa foi relativamente difícil. I'm somewhat tired. I'm somewhat tired. Eu estou um pouco cansado. Thoroughly. Thoroughly pode ser completamente, totalmente, minuciosamente. The house was thoroughly cleaned. The house was thoroughly cleaned. A casa foi totalmente limpa. The proposal was thoroughly reviewed. The proposal was thoroughly reviewed. A proposta foi minuciosamente revisada. Barely. Barely a gente pode traduzir como mal, no sentido que você mal consegue fazer alguma coisa, que você não consegue fazer direito. He was so weak, he could barely stand. He was so weak, he could barely stand.
Ele estava tão fraco que ele mal conseguia ficar de pé. With the fog so thick, I could barely see the road. With the fog so thick, I could barely see the road. Com o nevoeiro tão denso, eu mal conseguia ver a estrada. Unfortunately, infelizmente. Unfortunately, the flight was delayed due to bad weather. Unfortunately, the flight was delayed due to bad weather. Infelizmente, o voo atrasou devido ao mau tempo. Unfortunately, the store was closed when we got there. Unfortunately, the store was closed when we got there. Infelizmente, a loja estava fechada quando nós chegamos lá. Necessarily é necessariamente. This doesn't necessarily mean he is guilty. This doesn't necessarily mean he is guilty. Isso não significa necessariamente que ele é culpado. Success is not necessarily a sign of happiness. Success is not necessarily a sign of happiness. O sucesso não é necessariamente um sinal de felicidade. Exactly é exatamente. That's exactly what I meant. That's exactly what I meant. Isso era exatamente o que eu queria dizer. It fits exactly in this space. It fits exactly in this space. Isso encaixa exatamente no espaço. Hardly é igual barely. A gente usa para falar que a pessoa mal consegue fazer alguma coisa. I was so tired, I could hardly walk. I was so tired, I could hardly walk. Eu estava tão cansado que eu mal conseguia andar. There was hardly any food left in the fridge. There was hardly any food left in the fridge. Mal tinha sobrado comida na geladeira. Hardly ever significa quase nunca. We hardly ever go out on Sunday nights. We hardly ever go out on Sunday nights. Nós quase nunca saímos no domingo à noite. Pode traduzir como quase nunca, raramente, dificilmente, sempre no sentido de frequência. She hardly ever misses a class. She hardly ever misses a class. Ela quase nunca falta às aulas. Quase nunca, dificilmente, raramente. Mainly é principalmente. The audience was mainly teenagers. The audience was mainly teenagers. O público era principalmente de adolescentes. The company mainly focuses on renewable energy. The company mainly focuses on renewable energy. A empresa foca principalmente em energia renovável. Almost, quase. I almost forgot my passport home. I almost forgot my passport home. Eu quase esqueci o meu passaporte em casa. He almost hit the car because he was talking on the phone. He almost hit the car because he was talking on the phone. Ele quase bateu o carro porque ele estava falando no celular. Provavelmente. She probably forgot to send the email. She probably forgot to send the email. Ela provavelmente esqueceu de enviar o e-mail. The test results will probably take a few days to come back from the lab. The test results will probably take a few days to come back from the lab. O resultado dos exames provavelmente vai levar alguns dias para voltar do laboratório. Currently significa atualmente, no momento. We are currently operating on a reduced staff. We are currently operating on a reduced staff. Nós estamos no momento operando com uma equipe reduzida. The road is currently closed for maintenance work. The road is currently closed for maintenance work. A estrada está no momento fechada para o trabalho de manutenção. Previously significa anteriormente. She had previously said that she was allergic to peanuts. She had previously said that she was allergic to peanuts. Ela tinha dito anteriormente que ela era alérgica a amendoim. This building was previously a school. This building was previously a school. Esse prédio era anteriormente uma escola. Soon significa logo, em breve. We should leave soon if we want to avoid traffic. We should leave soon if we want to avoid traffic. Nós deveríamos sair logo para evitar o trânsito. The new restaurant downtown is opening soon. The new restaurant downtown is opening soon.
O novo restaurante no centro da cidade vai abrir em breve. Ó, e me diz aí nos comentários quais dessas palavras foi novidade para você. E a gente se vê na próxima. See you next time.